Espírito, te queremos, estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado eu estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te Mãe, Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? E hoje eu dou um parabéns especial, né, para todas as mães que estão aqui presentes, para as mães que estão nos assistindo, né, pelo dia que não é só hoje, mas é todo dia, né? A gente tem que saber dar o devido valor, a devida importância, né, para a mãe, para o ser humano, para as pessoas, né, que estão ao nosso redor todos os dias. Então, que o mesmo amor, né, que toma conta do nosso coração no dia de hoje ao lembrar de nossas mães, esteja conosco sempre, ao longo da semana, ao longo da nossa vida. Que esse amor e esse carinho sempre seja a chama que arde dentro de cada um de nós. E para começarmos o culto dessa noite, Dia das Mães, eu quero ler com você um versículo, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. 1 Samuel, capítulo de número 1, eu vou ler apenas o versículo 22. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Ana era uma mulher que não poderia ter filhos, talvez você já ouviu bastante a história, né? Que ela orou, foi abençoada por uma palavra do profeta e ela pôde ser mãe. E aí o primeiro filho que ela teve, essa é a resposta dela, da promessa que ela tinha feito com Deus. Eu gerei para o Senhor, eu vou entregar para o Senhor, e ele vai viver para o Senhor para todo sempre, né? E essa é uma tarefa preciosa, um ministério precioso de todas as mães, né? É um grande desafio, gerar para Deus, é entregar para o Senhor, né? A gente conseguir, no contato que vocês têm com seus filhos, né? Encaminhar cada um deles nos caminhos do Senhor. E aí, falando sobre mãe, né? Eu quero falar para todos nós, não só para você que é mãe, mas para todos os filhos e filhas que aqui estão, né? Qual é o sentimento que está no seu coração nessa noite, ao você se lembrar da sua mãe, né? Para alguns, às vezes, o sentimento é de saudade, para outros é de alegria, porque alguns ainda têm a mãe aqui presente, outros talvez não. E aí o grande foco e a nossa oração nessa noite é agradecer a Deus
pela mãe que Ele colocou no nosso caminho. Mãe que gerou, mãe que criou, mães que de alguma forma, né, nos marcaram, né? Positivamente, ou talvez não. Eu digo assim, com todas as pessoas a gente aprende alguma coisa. Talvez você com a sua mãe, você aprendeu algo que você leva até hoje, e se assim não aconteceu, você aprendeu algo que através daquilo que você aprendeu, você tem buscado fazer melhor ao longo da sua vida. E se o seu sentimento é de saudade, a gente pode também agradecer a Deus nessa noite, porque um dia houve uma mulher, né, que pôde viver esse ato maravilhoso e abençoado de poder gerar uma criança, colocar uma criança nesse mundo e participar, né, da sua formação e da sua educação. Então eu quero que você se coloque de pé nessa noite e que você ore agradecendo a Deus, né, que confiou a tantas mulheres a bênção de poder colocar filhos e filhas nesse mundo, né, e de direcionar, assim como fez Ana, ao Senhor e aos caminhos do Senhor. Esse é o propósito de Deus e que assim sempre aconteça. Papai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, Deus, dia onde a gente se lembra das mães, de mulheres que o Senhor colocou no nosso caminho, mulheres que geraram, mulheres que amaram, mulheres, Deus, que criaram, talvez que ainda criam, Deus, eu não sei qual o sentimento de cada filho e filha que aqui está. Sobretudo, Deus, nós enquanto igreja agradecemos ao Senhor por essas vidas que o Senhor colocou nesse mundo, por essa bênção, essa capacidade que o Senhor deu para essas pessoas, Deus, e como um todo, né, nos ensina enquanto igreja, as pessoas que aqui estão, mulheres aqui, mulheres nesse mundo, Deus, a ser como Ana, né, pessoas que geram para Deus, que entregam ao Senhor e que no contato que tem dia a dia com seus filhos e filhas conseguem, Pai, direcioná-los a Ti, Deus, porque só o Senhor é o sentido da nossa vida, da nossa existência. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, Deus, para buscarmos a Sua presença, para caminharmos segundo os Seus caminhos, Pai. Então vem nessa noite e nos abençoe. Abençoe não só as mães que aqui estão, mas todas as pessoas, quem nos assiste, quem acompanha, e que todos nós, Deus, possamos viver, desfrutar dos Teus caminhos, Deus. Nos ensina através dos louvores, nos ensina através da Sua palavra, Deus, que possa ser um tempo gostoso e rico diante da Tua presença. Perdoa também os nossos pecados, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que está o teu coração hoje? Coração cheio de alegria? Então, se está cheio de alegria, vamos louvar a Deus nessa noite. Amém. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ter tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração,
nada poderá parar, pois em ti nós somos um, tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá, vamos espalhar tua teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti, nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um, tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá, vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus! Sim, vamos espalhar ao mundo o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos transformou. Você tem esse coração, um coração disposto a falar do amor de Deus, um coração disposto a proclamar a salvação. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer.
não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer, o meu prazer. Presença dele, fala que você o ama, que a Tua graça te basta, que não são os olhos ser humanos que vão reconhecer Suas obras, mas sim o coração de Deus. Fala, Deus, me esconda. Eu não quero fazer para humanos, para as pessoas, Senhor, mas eu quero fazer para o Senhor. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Com o coração aberto, fala que você quer estar debaixo das asas do Senhor, sobre a graça dEle, sobre o Espírito Santo dEle, sobre a tua vida. Sim, Deus, mediante a tantas situações, Paulo disse, em tantas tribulações que Paulo estava passando, Paulo disse, é só Tua graça que me basta, Senhor. Então, se você está passando por momentos difíceis, fala a Deus, é a Tua graça que me basta, a Tua graça me preenche, Senhor, a Tua graça me consome. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. Se você tem prazer na presença do Senhor, você tem prazer em estar com Deus, estar com Deus. Senhor, eu quero ir nos Teus braços. Eu quero ir, Senhor Jesus, me confortar como filha. Onde eu vou, Senhor?
para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou.
ti eu Fala que você quer ir aos colos dele, ao colo do Senhor nesta noite. A ti eu vou, me rendo a ti. Se renda aos braços do Pai, se renda ao teu amor, se renda. Derrame teu coração na presença dele. Essa canção fala: me lembraste das suas promessas. Quantas vezes nós estamos tristes, quantas vezes nosso coração é amargurado, entristecido, mas Deus fala: lembra das minhas promessas. A Bíblia está cheia de promessas do Senhor. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. E o Senhor quer falar conosco nessa noite. Se lembra das minhas promessas. Abre teu coração a Ele e diga: para ti eu vou. Vamos cantar mais uma vez. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti rendemos, sim, Senhor Jesus, aos teus braços, ao teu amor. Entregamos essa adoração, esse louvor, Senhor Jesus, para ti, Senhor Pai, que tudo é para ti, todo louvor, toda adoração, Senhor Jesus, esse momento é para ti, não é para nós, Senhor Jesus, não é para vivermos um momento, Senhor Jesus, um status, mas sim para te receber, Pai, para sentir a tua presença, Senhor. Amém. Amém. Nos rendemos ao Senhor, à presença dele que está nesse lugar, ao amor que há em Deus e amor esse que nos constrange. Eu quero dar alguns avisos nesse momento, e aí eu quero falar sobre, a gente está fazendo uma campanha de roupas, né? Arrecadando roupas de frio para a gente fazer um bazar, talvez ajudar alguém que nos procure, que necessite de alguma coisa, de roupa, peça de frio, seja o que for. Então nós estamos lembrando a igreja, né? Se você tem roupa na sua casa, que você não usa mais, né? Conhece alguém que tenha, então pode trazer. A gente tem essa caixa aqui à frente, é para você vir e estar depositando a roupa ali. Eu também não costumo falar, né? Às vezes eu esqueço, domingo passado mesmo eu esqueci de falar da roupa e também do alimento. Nós continuamos, né, arrecadando alimentos. Se você tem o desejo de trazer um alimento, não importa qual seja, né, de preferência não perecível, então você pode trazer também. A gente tem um cesto que fica ali, algumas pessoas trazem ao longo do mês e a gente pega esses alimentos, a gente compra o restante que falta, a gente monta algumas cestas básicas que a gente também entrega para algumas famílias que necessitam e também às vezes nos procuram. Então a nossa igreja continua, né, realizando esse trabalho da cesta básica e especialmente nessa época do ano também a gente está arrecadando roupas. E eu quero também orar com você nesse momento, falando sobre os nossos dízimos e ofertas. E aí eu vou ler um texto que está lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao 5, a palavra de Deus diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, né? Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Isso não quer dizer que Deus gosta mais de carne, que ele não gosta tanto assim de fruta. Mas esse texto está falando sobre a intenção do coração.
Abel criou um animal, Abel preparou aquele animal, né? E ele, de forma pensada, ele fez antes, se organizou, ele trouxe uma oferta ao Senhor. E aí Caim, ele viu o irmão dele fazendo e resolveu na hora, e fez de qualquer jeito. Então, quando Deus nos ensina sobre oferta, tem que ter compromisso, tem que ter uma intenção do coração, tem que ser algo que nos acompanha durante a nossa vida. Não pode ser algo que você vai resolver por conta de algo que eu disse aqui, por conta de algo que talvez você assistiu na televisão. É um compromisso seu, uma fidelidade sua com Deus, é algo que você tem prazer no seu coração em fazer e que você já se organiza para que isso aconteça. Então Deus, ele não viu o animal, ele viu a intenção do coração de Abel. E que na minha e na sua oferta também haja essa intenção, também haja esse sentimento de alegria e de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele já tem derramado sobre as nossas vidas. A oferta não é, e o dízimo não é para mim conseguir algo a mais, é gratidão por aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Então eu quero que você segure aí seu dízimo, sua oferta, você que tem o desejo, e vamos orar ao Senhor consagrando e agradecendo. Eu falei sobre roupas e alimento, eu sei que vocês têm costume, vocês já chegam, já colocam ali, então talvez tenha roupa e alimento ali que alguém trouxe, depositou hoje. Nós também vamos orar ao Senhor agradecendo por isso. Papai, nós te agradecemos pela tua bênção, pelo teu cuidado com as nossas vidas, teu sustento, tua provisão sobre nós, nossos lares e famílias. Deus, abençoe e recebe nesta noite, Deus, os dízimos, as ofertas, a intenção do coração de cada filho ou filha tua, Deus. Obrigado também pela bênção de roupa ou de alimento que ele esteja, Deus. Continua a abençoar e a mover a sua igreja nesse sentido, Deus. Abençoa-nos nessa noite, se porventura aqui ou na vida de alguém que está assistindo houver alguma necessidade, que o Senhor possa agir e abrir porta de emprego, trazer provisão, Deus, sobre essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Então, com muita alegria, você pode vir aqui à frente e trazer seu dízimo ou sua oferta. Eu vou chamar aqui na frente agora a Patrícia, minha esposa. Ela vai estar nos trazendo uma mensagem nessa noite. Vamos orar pela vida dela? Que ela fique bem calminha, que ela não fique nervosa nem preocupada e que a palavra de Deus flua através da vida dela. Então faça aí também você a sua oração. Senhor Deus, aqui está a vida da tua filha, Deus da tua serva, que o Senhor esteja a abençoar ela, toma o coração dela em tuas mãos, dá calma, dá tranquilidade, e que ela seja canal de bênção nessa noite para transmitir ao teu povo aquilo que o Senhor colocou em seu coração, em nome de Jesus, amém. Boa noite, graça e paz, amém? É um privilégio estar aqui. Eu acho que toda vez que eu prego eu falo isso, e eu acho que eu sempre vou falar, ainda mais nesse dia tão especial, né? Você pode, não sei, né? Você pode estar pensando, por que eu estou aqui, né? É algo que eu pensei, né? Nós ficamos conversando sobre isso. A área da educação, ela me chama muita atenção. A educação, ela tem a ver com cuidar de pessoas e também desenvolver pessoas, né? Pelo menos ao meu ver, tem muito a ver com isso. E ser mãe tem tudo a ver com a questão da educação, de você cuidar, de você ajudar alguém a se desenvolver. Então, é nesse foco que eu quero tratar hoje aqui com vocês. E, claro, eu vou me dirigir mais às mães por causa do dia de hoje, mas pode ter certeza que também você que é pai ou você que não tem filhos, você pode aprender muito com a palavra de hoje. Eu trouxe
3 mães para a gente se inspirar no testemunho delas, na vida delas. E sempre também que a gente tem um encontro com Deus, a gente aprende algo, a gente é transformado. É isso que eu creio e eu tenho certeza que só da gente ler a palavra, né, a melhor parte da pregação é quando a gente lê a palavra de Deus, nós já somos transformados, amém? Então vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46. O título da pregação de hoje, eu coloquei Mães que Mudam o Mundo. Então, nesse texto, eu vou lendo e eu vou destacando algumas coisas. Então, aqui, Maria acabou de saber que ela ficaria grávida e o Filho de Deus ia nascer, né? Através dela. Então, olha que interessante, na minha Bíblia o título é O Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria acabou de saber que ela seria mãe do Filho de Deus. Isso poderia ter causado medo nela. Não sei você, às vezes a gente pode pensar, nossa, que privilégio, ai, que maravilha, tudo certo, tudo bom, né? Nossa, mãe de Jesus. Mas não, ela poderia até ser morta por causa disso, porque ela não era casada ainda. Então, sim, a gente vê no capítulo, nos versículos anteriores, que ela chegou a questionar, sim, aquela notícia causou um certo estranhamento nela, mas olha o cântico dela como começa: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso mostra que o relacionamento que Maria tinha com Deus era um relacionamento diferente. Vamos continuar a leitura. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então, olha só. Porque contemplou na humildade. Então, humildade não tem a ver só com a pobreza. Talvez Maria realmente não tivesse muito dinheiro, talvez realmente fosse uma família pobre. Mas não era disso que se trata a humildade. Ela reconheceu que não era um mérito dela. Ai, Deus me escolheu porque eu fiz tal coisa, eu sou uma pessoa assim, assim. Não, ela mostrou nesse versículo, nessa fala dela, que realmente a glória é de Deus. Vamos continuar a leitura que ela fala no 49, ó. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria deu glórias a Deus. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Nessa parte a gente pode ver como Maria era uma pessoa reflexiva, como ela pensava na sociedade, nas pessoas, nas relações sociais. A gente consegue perceber aqui o quanto ela se aprofundou mesmo. Então não foi qualquer canção, tinha um propósito no coração dela também. Aí versículo 54, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então nessa parte ela fala de Abraão, fala de Israel, ou seja, Maria conhecia a palavra de Deus. Claro, não eram todos os livros que a gente tem hoje, mas ela conhecia a palavra de Deus também. Então, olha só, em poucos versículos, quanta coisa a gente consegue aprender sobre Maria. E eu vou destacar também, não precisa abrir nem colocar ali, mas no versículo 28, no finalzinho dele, fala assim: o Senhor é contigo. E no versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, ela não é uma mulher, uma mãe especial,
porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela já era uma mulher especial, por isso que Deus escolheu ela para ser mãe de Jesus. Aqui tem algumas traduções que falam bem-aventurada, ou seja, Maria já tinha intimidade com Deus, já tinha relacionamento dela com Deus. E esse cântico, tudo que eu fui lendo, a gente foi lendo junto aqui, mostra isso. Então, por isso, Deus escolheu ela, porque o coração de Maria já estava em Deus. Pode colocar o slide, por favor? E é isso que eu queria destacar nessa parte, desse exemplo, né, de Maria. Maria tinha intimidade com Deus. Um outro fato que eu queria falar sobre Maria, na Bíblia fala, tem alguns relatos, a gente pode ir aprendendo mais, eu não vou aprofundar muito, só quero destacar algumas coisas aqui. Mas quando Jesus nasceu, a gente já sabe da história, né? Que o rei queria matar todos os meninos. Então ela precisou fugir. Então olha só, ela poderia, não sei, ter sentido medo de matar o seu filho. Imagina a responsabilidade de você estar carregando o Filho de Deus e e ele estar em risco de morrer. E o que acontece? Não tinha lugar para Jesus nascer. Aonde ele vai? No lugar luxuoso, com conforto, né? Onde a gente... Um hospital aqui, né? Não sei qual que é o melhor hospital aqui da região, mas enfim. Não, ela foi para um estábulo. E Jesus nasceu lá, no estábulo. Então imagina, né? Você que é mãe, se coloque no lugar de Maria. Você teria o seu filho num estábulo? Então Maria não se preocupou com isso, porque ela sabia que aquilo tinha um propósito. Quando os reis magos chegaram, ela não se preocupou em, desculpa que o Filho de Deus está aqui, mas olha e tal. Não, eles chegaram, deram presentes, Maria se alegrou com aquele momento. Então Maria realmente era uma mulher diferente. Pode passar. Aí eu coloquei os versículos e o que cada um fala mais ou menos. Pode passar o outro. E eu quero ler essa partezinha aí. Algumas coisas que eu falei agora sobre Maria, tá nesse livro Maria, a Maior Educadora da História, do Augusto Cury. É um livro que está aqui na igreja, eu peguei aqui da nossa biblioteca. É um livro pequenininho, mas assim, achei muito, muito bom mesmo a reflexão. E essas são duas frases que tem no livro que eu queria trazer para vocês, compartilhar. Quem anda na luz é conduzido. Quem é luz tem compromisso social. Temos educado jovens para ser luz para eles mesmos, ou no máximo para seu grupo social. Então essa é uma frase do livro. Imagina, Maria, ela não recebeu instruções do anjo como que ela ia criar Jesus. Jesus era uma criança, ele fazia arte também, ele não era um super-herói que ficava subindo no morro, descendo e saindo voando. Ele era uma criança, Maria precisou educar ele, criar ele também. E ela não recebeu instruções para isso. Então ela criou Jesus para ser luz. E não para todo mundo vir até Jesus para ser luz para ele, né? Então é uma reflexão que eu achei bem interessante. Aí a outra frase. Maria deu sua história de vida para Jesus. Hoje muitos pais dão o mundo inteiro para seus filhos, mas não dão a si mesmo a eles. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Mas realmente o que um filho precisa é dos pais. Às vezes eu ouço bastante, não, eu trabalho que eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Não é pecado, ótimo. Mas não esqueça que o mais importante é você. Você se dar para os seus filhos. E aí as outras duas mães que eu vou comentar agora, queria que vocês focassem nisso, a dedicação delas com os filhos. Pode passar. Aí. Susana Wesley. Quem sabe quem é Susana Wesley? Vocês conseguem ler? Dá para ler daí de trás? Não? Mais ou menos? Só para fazer um teste, eu nunca usei slide, né? E eu fiquei pensando, mostra a minha área da educação, né? Ou essa parte didática, assim, do visual, né? Para ajudar mesmo. Então, a Susana Wesley, quem sabe quem é? Faz um joinha aí para eu ver. Mãe de John Wesley. John Wesley é o pai do metodismo. Sem essa mãe, sem John Wesley, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Não nessa igreja, né? Então eu queria ressaltar algumas atitudes, algumas práticas que a Susana Wesley tinha.
Então ela tinha 1 hora de devocional todos os dias, só ela e Deus. E os filhos, quando passavam perto, já sabia que ela estava orando e ninguém interrompia ela. E ela tinha 1 hora de oração com cada filho durante a semana. Então 1 hora por filho na semana. Ela tinha 19 filhos. E também ela dedicava 1 hora de conversa com cada filho. Então ela sentava, conversava, ver como eles estão, o que eles estavam sentindo, o que eles estavam passando. Também 1 vez na semana. Ela passava 6 horas ensinando na casa dela. Seus filhos, a partir dos 5 anos, ela já começava a conversar com eles, ensinando eles a ler e a escrever. E ela usava a Bíblia para ensinar isso a eles. É sensacional, né? E ela estudava teologia, ciências, matemática e literatura. Ela ensinava o que era necessário na época para dar um bom conhecimento, uma boa bagagem para os filhos dela. Todos os dias tinha culto em sua casa. Então, quem dirigia o culto era o marido dela. E às vezes ele viajava, não podia estar lá, e aí ela que assumia. E tem uma história que conta que assim, a mulher não tinha muitos direitos naquela época, né? Mas aí denunciaram ela, falou: olha, sua mulher está lá fazendo o culto, dirigindo o culto e tal. Aí eu fazendo sinal de telefone, né? Como se tivesse um telefone. Mas chegou ao ouvido do marido dela essa informação. E aí ela falou: e agora, né? Ela falou para ele: e agora, o que eu faço então com essas pessoas que estão aqui? Eu esqueci de pegar a quantidade, mas assim, além da família dela, dos filhos dela, vinham os vizinhos também para ouvir o que ela tinha para falar. Então a casa estava cheia de gente. E o marido dela falou assim: não, pode continuar. Então era uma mulher referência também do lugar que ela estava, tanto influência na família dela quanto das pessoas ao redor. Uma outra história também, quando os filhos ainda eram pequenos, a casa deles pegou fogo. Então pensa, 19 crianças, né? Então imagina, pegou fogo, eles foram tirando os filhos, acho que contaram, né? Tá faltando um. E aí eles entraram na casa para procurar, era John Wesley que estava lá dentro. E aí Susana relata, ela tem livros, né, diário sobre a vida deles, que naquele momento ela percebeu que Deus tinha algo diferente na vida de John Wesley. E John Wesley, então ele é o pai do metodismo, um dos maiores ministros da história. A Inglaterra foi avivada, a Europa despertada e os Estados Unidos alcançados pelo Evangelho. Não vou falar aqui da história dele, mas vale a pena vocês irem atrás, é maravilhosa. Então, realmente, tudo que ele viveu foi também graças à mãe dele, que acreditou no propósito que Deus tinha para a vida dele e investiu em cada filho. O outro filho dela, Charles Wesley, ele escreveu mais de 9.000 hinos. Então, é algo marcante para a gente pensar que o tempo dela realmente valeu a pena. Susana Wesley pode não ser muito conhecida, né? Nem todos aqui levantaram a mão. Mas muitas pessoas foram alcançadas, famílias transformadas por causa dela. A outra mãe é Morrow Graham. É a mãe de quem? Billy Graham. Então já é um pouquinho mais recente, né? Então eu estou trazendo mais para perto da nossa realidade, né? O Billy Graham morreu em 2018. Então olha só, algumas práticas dela também. Ela orava muito, ela estudava a Bíblia todos os dias. Ela ficou doente uma época e aí ela falou a seguinte frase: Deus não nos conforta para a gente ficar confortável. Deus nos traz conforto para que a gente se torne pessoas que confortam outras pessoas. Então ela aceitava, quando ela ficava sabendo que alguém estava passando por alguma necessidade, ela aceitava aquilo como sendo dela e orava realmente pela pessoa. Quando ela passou por uma enfermidade, ela não levou aquilo como, então agora eu preciso de ajuda. Não, ela falou, ela quase perdeu uma perna, né? Por causa de uma infecção que ela teve, essa que conta a história, né? E aí quando ela melhorou, ela continuou abençoando a vida das outras pessoas. E aí ela falou isso: Deus me curou minha perna, não perdi ela para que eu pudesse alcançar a vida de outras pessoas. Olha esse pensamento. A
A outra frase que ela falou, volta um pouquinho que eu não li ali. Deus ainda não me recolheu porque ainda existe trabalho de oração para ser feito. Quando terminar esse trabalho, Ele vai poder me levar para a glória. Poucas semanas antes dela morrer, ela estava muito doente. E quando o Billy Graham ligou para ela, ainda fala no diário dela também, nos relatos, que ela ainda conseguiu falar palavras para Billy Graham, realmente pregar, incentivar ele, né? Então o coração dela realmente estava focado no propósito que Deus tinha e não na situação que ela estava vivendo. Isso é algo muito marcante, né? Quantas vezes a gente passa por tantas coisas, né? E a gente acaba não vendo mesmo Deus, né? Se esquecendo, enfim. Então Billy Graham, provavelmente ele foi a pessoa que mais pregou na história, né? Ele aconselhou ministros, presidentes e ainda orava com eles. Ele foi para mais ou menos 185 países para falar do amor e das obras do Evangelho. Então, talvez vocês já conheçam mais Billy Graham, né? É mais recente. E o impacto que ele teve no mundo. Então, por isso o título da pregação de hoje, Mães que Transformam o Mundo. E eu fiquei sabendo também que tem um livro, né? Mães que Transformaram o Mundo. E eu assisti alguns vídeos, algumas coisas relacionadas a esse livro, para falar dessas duas mulheres. Tem outras também, mas o nosso tempo é curto. Eu queria ressaltar duas coisas. 2 fatos maravilhosos, eu pensei. O amor sacrificial de uma mãe é o que mais a gente pode comparar com o amor de Deus por nós. Então, o que é o amor sacrificial? Eu dou, eu invisto sem esperar nada em troca. Quando seu filho nasce, sem um neném, o que ele pode te dar de volta? Imagina, vamos pensar no dinheiro, né? Todo o gasto que você teve, com roupa, com fralda, com quarto, com tudo. E a vida inteira dele, como que ele vai poder te retribuir? Só pensando na parte financeira já não tem como, sabe? Tem outras áreas, claro. Então, esse é o amor sacrificial. Eu amo, eu invisto tudo o que eu posso por amor mesmo, sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus, esse é o amor ágape por nós. Deus nos ama sem esperar que a gente devolva amor para Ele. Então, é uma referência que a gente tem como amor de mãe. Mas tem outra coisa maravilhosa. Às vezes eu percebo que as mães, elas querem salvar o filho, sabe? Querem fazer de tudo para o filho. Não, vai dar tudo certo. Não, eu vou no lugar dele. Não. E fica naquela situação de salvadora, né? Não, eu vou salvar o meu filho. E olha que notícia maravilhosa. Nós não podemos salvar os nossos filhos, mas a gente conhece quem pode salvar. E é Ele que nós temos que apresentar para os nossos filhos. Então não se preocupe por não poder salvar o seu filho, porque você conhece aquele que pode. Amém? Tem uma frase que me chama muita atenção, você já deve ter ouvido, né? Claro que é só uma expressão, né? Quando a pessoa insiste muito em uma coisa e fala assim, entreguei para Deus. E aí eu fiquei pensando nessa frase, né? Mas na mão de quem que estava? Já era para estar na mão de Deus, não era? Então essa frase sutil que a gente acaba falando, a gente acaba mostrando para a gente mesmo que a gente que queria fazer, a gente que estava no controle. Mas a gente no controle não dá certo. E aí eu queria ressaltar algumas práticas. Seja uma mãe que muda o mundo. Ore pelo seu filho e com o seu filho. Deixe ele ver você orando e ore por ele e ore junto com ele. Deixe ele ouvir a sua oração. Uma das formas de amar é orando pela pessoa. Dedique tempo para cada um deles. Então repense as suas 24 horas. A gente costuma falar, estou sem tempo. Quando a gente fala isso, eu aprendi que a gente está falando para Deus assim, olha, as 24 horas que você me deu não é suficiente. Nós não estamos sendo gratos e gratas pelo tempo que Deus nos deu. Então pense com o que você tem investido o seu tempo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Então o que acontece? Se você é uma pessoa íntima de Deus, se você já se relaciona com Deus, igual essas mulheres que a gente viu, essas mães, o seu filho, aos poucos, ele vai tendo intimidade com Deus também. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente está distante. Vamos imaginar aqui, Deus está ali, eu estou aqui. Aí eu quero muito que meu filho chegue até Deus, aí eu pego ele e arremesso, né? Chega lá para Deus. Aí o que acontece? Dói, né? Machuca. Então eu preciso
estar caminhando até Deus e levando meu filho junto até Ele. Então, ensine o caminho enquanto caminha com seu filho. O ensinar, o educar é em todos os momentos, nas coisas mais simples. Ame com amor sacrificial e ensine seu filho quem é o Salvador da vida dele. Então, claro, né? Depende muito da idade que seu filho tem. Se o seu filho é criança, praticamente tudo que eu falei aqui se aplica, né? Ele está na fase de educar. Mas aí chega na fase da adolescência, chega uma certa idade que os pais já não têm tanta influência assim. Mas tudo bem, porque você ainda pode ser uma amiga verdadeira. A palavra amizade, o mundo deturpou muito, infelizmente, né? Mas a amizade de Deus é realmente um acompanhar, um cuidar, um estar perto, estar junto e o amar também. Então não desanime. Se por acaso você não é uma dessas mães, a gente pode começar hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Hoje, seja diferente. Hoje, ore mais pelo seu filho. Não importa a idade que ele tenha. Se ele mora aqui ou mora longe, liga para ele, ora por ele por telefone. Hoje a gente pode mudar, a gente pode fazer algo diferente. E claro, né, no Dia das Mães, não são só as mães que geraram na barriga, né? Mas também tem aquelas que geraram no coração. É bem clichê falar isso, mas é muito verdadeiro. Como eu falei no começo, mãe, pelo menos ao meu ver, é aquela que cuida, aquela que desenvolve, aquela que tem esse compromisso com a vida de alguém. E a gente pode fazer isso com todas as pessoas. Na verdade, Deus nos orienta para que a gente tenha esse amor pela vida das pessoas. E é isso que eu quero finalizar agora falando. Se você é mãe, aprenda com o legado dessas mães. Mas além disso, seja mãe de outras pessoas que, vamos dizer assim, não tem mãe, entre aspas. Eu gosto sempre de pensar como está o mundo hoje, sabe? E eu não sei você, mas eu não acho que o mundo vai muito bem. Quando eu penso isso, eu penso como que as pessoas estão agindo, o que elas estão fazendo. Está todo mundo correndo atrás de quê? E os filhos, eles estão... Como? A gente aprendeu que ser mãe, estar em casa, cuidar de tarefas domésticas, isso é ruim, isso é bem pequenininho. Mas uma reflexão que eu quero trazer, trabalhar fora não é pecado, tá bom? Mãe pode sim trabalhar fora, não tem problema nenhum. Mas a nossa geração está acabando negligenciando a educação dos filhos. E a gente tem crianças crescendo como? Sendo criadas por quem? Quem que está educando? Quem que está convivendo com elas? Então é outra coisa que é uma reflexão. Não quero que você se sinta culpado. Eu quero que você hoje faça um compromisso com Deus, não comigo. Eu só estou realmente passando o que Deus já tem falado muito ao meu coração. Você pode ser mãe, você pode ser pai de muitas pessoas. Você pode cuidar das pessoas. Deus confia isso em você também. E eu gostaria que agora você fechasse seu olho, colocasse a mão no seu coração. Como você se sentir mais confortável. Se você quiser se colocar de joelho também. Tudo que eu falei aqui, eu não quero que seja eu que falei para você. Realmente, eu quero que você pense o que Deus falou com você. Algo que eu disse aqui hoje chamou mais a sua atenção. Então é isso que Deus quer trabalhar na sua vida. Então foca nisso, ora por isso. Se você sente alguma culpa, peça perdão para Deus. Ser mãe com certeza é errar, eu vou errar, faz parte. Mas graças a Deus que a gente tem Ele. Deus cuida, apesar de nós.
só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Quero dizer outra coisa para você. É um pouco pesado o que eu vou falar agora, mas é verdade, então eu vou falar. Muitas vezes a gente ouve mães falando assim: eu morreria pelo meu filho. Mas qual que é a maior dor para uma mãe? Ela morrer pelo filho ou ela ver o filho morrer? Pode ter certeza que a dor maior é ver o filho morrer. Por que eu estou falando isso? Falando de morte no Dia das Mães? Porque Deus, o nosso Pai, Ele entregou o único filho dele para morrer por nós. Deus sentiu isso, Deus sente também. Ele viveu isso, viveu a morte de Jesus. E por quê? Tu já se perguntou isso? Será que era necessário mesmo que Jesus morresse? Por que passar por todo esse sofrimento, por tudo isso? Por quê? E eu posso te afirmar que foi perfeito. Foi exatamente como tinha que ser, mesmo que na nossa cabeça não faça sentido. Então, como a gente cantou agora, ouviu essa canção, o amor de Deus por nós é tremendo. Ele fez tudo, o melhor dele Ele entregou. Sabe para quê? Porque Ele nos ama e para que a gente possa hoje viver eternamente com Ele. Jesus morreu naquela cruz para que a nossa vida não acabasse aqui, mas depois da morte ainda viesse uma vida de verdade, a vida eterna junto com o Pai. Amém? Creia e receba esse Jesus, espalhe esse Jesus, receba o amor de Deus, ame as pessoas, espalhe esse amor. Papai, obrigada pelo que o Senhor fez aqui, apesar de mim, Deus. Obrigada, porque o seu agir é sempre soberano nas nossas vidas quando a gente permite. E o que eu te peço agora, Pai, é corações quebrantados, mentes abertas, Pai. Que realmente a gente permita o seu trabalhar nas nossas vidas. Para aquelas pessoas que se sentem culpadas, que se sentem mal por algo que aconteceu, Deus, eu peço que elas sintam o teu perdão neste momento. A certeza do teu perdão, a certeza do renovo agora, papai. Porque cada encontro que a gente tem contigo, Deus, as nossas vidas são transformadas. Pai, continue trabalhando dentro de nós o que o Senhor acha necessário, Pai. Que a nossa vida, toda a nossa vida, tudo o que a gente fizer, seja para o louvor e glória do teu nome. Que os nossos filhos, até as pessoas que ainda não têm filhos, sejam entregues para ti. Nada que é nosso, mas tudo é teu. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensino, pela tua paciência com a gente e pelo teu amor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um desafio hoje. Vocês vão receber um papelzinho. Quem é que está com papel? Pode entregar um papelzinho para cada um, por favor, e uma caneta.
cada um de nós temos uma parte da revelação de Jesus. E é uma parte justamente porque a gente tem que buscar no outro o que falta em nós. Por isso que a gente tem que ser uma família, a gente tem que caminhar junto. Hoje é o Dia das Mães e também é o mês da família. Então eu gostaria que você escrevesse nesse papel algo que chamou a atenção hoje. Talvez alguma frase, talvez alguma, como eu posso dizer, rotina, algo que essas mães fizeram. O que mais te chamou a atenção? Por mais simples que seja. Pode ser relacionado com ser mãe, como eu falei, tanto da barriga quanto do coração, ou relacionado à família de forma geral. Nós vamos colocar esses papéis em algum lugar aqui da igreja e as outras pessoas vão ler o seu papel. Então, você pode ou não colocar o seu nome, fica a seu critério. Mas como você pode abençoar a vida de outra pessoa com o seu papel? Que você pode escrever como se fosse um conselho, sabe? Olha, isso aqui que me chamou a atenção. Faça isso, seja assim. O que você pode escrever aí para quando a pessoa lê o seu papel, ela ter essa revelação de Jesus também? Eu desafio também quem está assistindo esse vídeo, escreva nos comentários, seja no Facebook ou seja no YouTube, escreva nos comentários para as pessoas poderem ler também e serem abençoadas. Enquanto vocês escrevem, a gente vai ver uma homenagem para as mães. O Reginaldo vai colocar um vídeo feito com muito carinho. Eu aproveito para agradecer muito a participação das pessoas que ajudaram hoje, todos os momentos que tiveram aqui. Mãe quer dizer amor, mãe quer dizer pureza, mãe sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe quer dizer carinho, mãe quer dizer beijinho, mãe me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe quer dizer amor, mãe quer dizer pureza, mãe sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe quer dizer carinho, mãe quer dizer beijinho, mãe me faz sentir especial. Quando
Aplaudimos ao Senhor pela vida de todas as nossas mães. E aí eu quero chamar toda mãe que está aqui presente para vir à frente. A gente, enquanto igreja, quer entregar uma lembrança para cada uma de vocês. E também orar por vocês, pelas suas vidas, e já encerrar o nosso culto. Vem para cá, todas as mamães que estão aqui hoje. Pode chegar aqui na frente. Vira para lá, vem aqui, vira para lá, daí você sai na foto. Aí ajuda o diácono a entregar a lembrança. Vou pedir para já pegar a cestinha e entregar uma para cada uma. Depois, se tiver alguém aqui, né, que a mãe não está presente, conhece alguma mãe, quer entregar essa lembrança para essa mãe, depois procura os diáconos, alguém que estiver perto da cestinha, e pode pegar uma lembrancinha e levar, porque você está entregando depois, né, para essa mãe que você conhece, também quer abençoar com essa lembrança. Se coloque de pé, igreja, vamos estar orando pela vida dessas mães. Rogando as bênçãos de Deus, não só sobre as que estão aqui presentes, mas as mães que fazem parte dessa igreja, que não puderam estar aqui hoje. Algumas delas a gente pôde ver no vídeo que passou. Vamos estar orando por todas elas. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse culto, por essa noite, pelos louvores, pela tua palavra, e em especial pela vida de cada mãe que está aqui presente nessa noite, Deus. Mães que exercem um ministério precioso de amor e de cuidado, Deus, amor incondicional sobre as vidas dos seus filhos, Deus, mãe que amam, que se preocupam, Deus, que cuidam mesmo, Senhor. Abençoe todas as mães que estão aqui, Deus, as que não puderam estar, mas que assistem em seus lares, Deus. Abençoa, Deus, as nossas mães que conhecemos, mas que também não estão na igreja. Onde quer, Deus, que estiver essa mãe, que o Senhor possa abençoar, Deus. E na lembrança, na saudade que temos, Deus, fica a nossa gratidão, Deus, por um dia o Senhor ter colocado essas mulheres no nosso caminho, que nos tocaram e nos influenciaram, Deus, de forma tão boa e positiva, Deus, com esse amor contagiante que flui diretamente do teu trono, Deus. Mães, Deus, todas as pessoas só têm a condição de amar porque o Senhor nos amou primeiro, Deus, e que a gente continue se alimentar do seu amor e que esse amor flua sempre através de cada um de nós, Deus. Muito obrigado por essa noite, por esse culto, por esse momento. Que a tua bênção esteja sobre essas mulheres, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e também sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.